No século XVII, o bandeirante Borba Gato se aventurou pelo interior do país em busca de ouro e pedras preciosas. O caminho? O Rio das Velhas, que na época era rota de navegação da coroa. E a primeira pepita foi encontrada na região metropolitana de BH, em Sabará. Pois é, a história do Rio das Velhas se mistura com a do próprio estado. Tudo tem um começo. E já reparou que muitas cidades iniciaram a ocupação bem na beira de rios? Por necessidade de fonte de água, referência geográfica e cobiça por ouro, a história das Minas começa com os pés na água corrente. Foi assim com São Francisco, que ajudou a formar os Gerais das Minas. E o Velhas foi o apoio dos madeirantes, pioneiros a realizar o sonho dourado. Do Rio das Velhas teve uma função primordial nesse início de abastecer as minerações, de abastecer os pequenos arraiais, como Sabará, no caso de Ouro Preto, que era nascente do Rio das Velhas, e vai aí para baixo também em outras regiões, como Jequitibá, por exemplo. Tão importante que Jequitibá tornou-se, que lá virou uma espécie de registro, chamado registro, onde se cobrava um imposto pela passagem de tropas, passagem etc. Pagava inclusive pela passar com ouro ali. E Jequitibá, cidade da região central mineira, tem hoje pouco mais de 5.000 moradores. Foi aqui que encontramos a Poliana, a presidenta do Comitê da Bacia do Rio das Velhas. Ribeirinha, ela fez carreira acadêmica e política em função do Velhas. Bom, a minha relação com o rio ela começa com 15 dias de idade, sabe? Quando eu atravessei o rio a primeira vez. A comunidade onde meus pais moram fica de uma margem do rio e a da família dos meus avós na outra margem. Meus tios também eram pescadores, né? Viviam muito em função do rio. Eu via esse rio caudaloso, com água límpida, com muito peixe, mas eu também via se transformar. Ficar verde no período da seca, definhar. Eu sempre perguntava o que eu posso fazer para contribuir, para mudar mesmo esse cenário, né? A cidade foi um dos 10 povoados formados às margens do Velhas. As mesmas vistas por Richard Burton, famoso aventureiro inglês que desbravou o rio em meados do século XIX e descreveu aspectos culturais e históricos na região central de Minas. O lugar seria um paraíso se um vapor passasse por lá uma vez por mês. Os jardins, hortas e pomares, perto do rio, oferecem uma bela vista do arraial na margem oposta, com sua capela, tendo ao fundo, ao longe, montanhas azuis. A matriz do Santíssimo Sacramento foi construída em 1788 e é mais uma das várias igrejas centenárias espalhadas por Minas Gerais. Mas é claro que os primeiros habitantes dessa região chegaram antes disso. Os primeiros registros datam de 1670, com as expedições do bandeirante Borba Gato. Ele simplesmente semeava comunidades ao longo do Rio das Velhas. E Jequitibá, um dos primeiros municípios do estado, quase se torna a capital de Minas. Uma lei da província da época chegou a ser aprovada no final do século XIX. A transferência de Vila Rica para Jequitibá só não aconteceu porque o governante da época vetou a lei, alegando falta de recursos. A intenção do governo português, do governo do Império e do governo de Minas Gerais era fortalecer a economia ligada ao ferro, porque o ouro já estava difícil de tirar no século XIX. Mas sempre tudo em volta do famoso Rio das Velhas. O Rio São Francisco é chamado o Rio da Integração Nacional. Eu posso dizer que o Rio das Velhas é o Rio da Integração de Minas Gerais. Hoje a população das margens não vive mais em função do ouro, se dedicando a outras atividades. Seu Ladinho é um dos pescadores mais tradicionais de Jequitibá. Já pescou peixe digno de foto. O dourado é espécie símbolo do Rio das Velhas. Mas bichão desse tamanho está difícil de ver hoje em dia. 50 anos para cá, o Rio das Velhas vai estar morrendo, né? Cada vez pior. Você vê que, olha, está praticamente nascer com a cor da água que tá aí. Essa cor aí não é normal, não? Não, essa água aí é potável.
A água podia tomar ela direto e reto, aí quando a gente pescava aí, podia tomar ela igual água mineral. Você vem aqui, pesca, não leva nada para casa, que alegria que você vai ter? Não vai ter alegria nenhuma. Diminuição de peixes é um processo histórico. Ao longo dos séculos, cada povoado foi ocupando espaços que antes pertenciam ao rio. Não deu outra. No século XXI, a população sofre com eventos extremos do rio. Como se não bastassem as enchentes, o esgoto e outros contaminantes lançados na água matam a diversidade do Aimi, atrapalhando a fonte de renda de muitos ribeirinhos e ameaçando a segurança hídrica. Assunto da próxima reportagem da série Rio de Minas, temporada Rio das Velhas.